Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Que auditório bonito, glória a Deus. Deus é bom. É um texto que eu creio dos mais conhecidos da Bíblia, da palavra do Senhor. Os irmãos podem ficar tranquilos, hoje é dia de festa, mas mesmo assim nós não vamos estender tanto o horário não, tá bom? Podem ficar tranquilos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O Senhor Deus, Ele nos amou e nos ama com amor eterno, queridos. Hoje nós vimos alguns dos nossos irmãos descendo as águas batismais. Como eu disse, o batismo ele tem esse significado de ter recebido do Senhor os benefícios do sacrifício de Cristo na cruz. Quais são esses benefícios? Ser livre do poder do pecado, livre da culpa do pecado, e a promessa de que um dia o Senhor irá nos buscar e seremos livres então totalmente da presença do pecado, libertos pelo sangue de Jesus. Ter a partir desse momento então a paz que excede todo o entendimento em nosso coração. Por que uma paz que excede todo o entendimento? Porque aquele que se aproxima do Senhor Jesus, ele recebe segurança, tranquilidade, ele recebe um porto seguro nos braços do Pai. E Jesus, ele é esse elo que nos liga novamente a Deus. Por isso Deus move então céus e terra, para que Jesus pudesse verter o seu sangue na cruz, e nós então novamente ligados a Deus. Mas olha só, desde o jardim do Éden, nós vemos a figura de um cordeiro entre o homem e Deus, desde o jardim do Éden. Eu quero rapidamente caminhar com os irmãos até chegarmos em Jesus. No jardim do Éden nós vamos ver o homem pecando, o homem então desobedecendo ao Senhor, e ali o pecado então passa a entrar na vida de toda a humanidade. E quando Deus, na viração do dia, Ele vem ter com o homem então estava escondido, porque pelo engodo, pelo engano do pecado, aquilo que Deus disse que geraria morte, aquilo que Deus disse que seria ruim para o homem, pelo engano de Satanás, o homem passou a ver como algo bom e desejável aos olhos. Gênesis no capítulo 3, nós vamos ter essa narrativa, onde a mulher, por desobedecer a Deus, ela passa a olhar o pecado desta forma. Ela, quando é indagada por Satanás, ela sabia da palavra, sabia da resposta certa, sabia do que Jesus havia orientado, mas por não amar a palavra, ela teve dúvida. E quando surgiu a dúvida, Satanás então coloca a mentira. E aquilo que Deus afirmou e havia dito para o homem: olha, certamente morrereis, passou agora a ser agradável aos olhos e desejável. E a mulher então come do fruto proibido e leva para o seu marido, e seu marido também partilha com ela do fruto proibido. O pecado entra, o homem então agora está vendo a sua situação pecaminosa e se esconde. Deus, quando vem na viração do dia, então encontra o homem escondido.
E aí entra o cordeiro. Deus ali sacrifica um cordeiro para tampar a nudez ou cobrir a nudez do homem, porque o homem então, naquele exato momento em que pecou, passou a ver e perceber que estava nu, e ele responde para Deus: eu percebi que eu estava nu, tive vergonha e me escondi. Deus então pega um cordeiro, sacrifica esse cordeiro e faz vestes para o homem, a fim de cobrir a nudez do homem. Mas olha só, não para por aí. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 22, os versículos 7 e 8, também a figura de um cordeiro entre o homem e Deus. Olha só, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E ainda no versículo desse mesmo capítulo, nos versículos 12 e 13: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu próprio filho, seu único filho. Abraão então ergueu os olhos e viu um cordeiro preso junto a um arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou em holocausto no lugar do seu filho. Abraão tinha recebido a ordem de Deus para que entregasse o seu filho, o seu único filho, em sacrifício. E Abraão, um homem de fé, ele dá esse passo de fé e vai, mas crendo que Deus iria prover, porque ele diz para os seus criados que ficam no pé do monte: olha, nós iremos lá, vamos adorar e retornaremos. Ele estava indo para sacrificar seu filho, mas um homem de fé, e ele diz para os criados: olha, nós vamos retornar, porque ele sabia que Deus iria prover. Novamente um cordeiro entre o homem e Deus. Deus providencia um cordeiro para que fosse então sacrificado. E aí nós começamos a perceber que o cordeiro, ele tem essa figura de substituto. Em Gênesis, ele morre então para cobrir a nudez do homem. Agora aqui em Abraão, ele morre no lugar de Isaque. E agora, queridos, nós chegamos em Jesus, lá no Gólgota. João Batista, ele vai nos dizer o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, a nossa propiciação, como a palavra de Deus nos mostra, desde Gênesis, nós, eu e você, herdamos uma natureza pecaminosa. E quando o homem pecou, ele caiu. E o Senhor, ele vem mostrando no decorrer da humanidade e da história, que ele mandaria um cordeiro, um substituto, alguém que fosse suficiente para que então morresse no meu e no seu lugar, mas todos os anos não, uma só vez. Hebreus vai dizer que os sacrifícios que eram feitos não eram suficientes para aperfeiçoar o homem a ponto de nos religar a Deus. E Jesus, ele vem como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para ser o mediador entre nós e Deus. A Bíblia diz que existe somente um mediador, o Cordeiro de Deus, Jesus, que morreu na cruz para tirar o pecado do mundo. Colossenses vai dizer que ele cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Nós lá em Adão e Eva herdamos uma dívida que poderia ser paga somente por alguém justo, e Deus providencia Jesus,
mais uma vez o Cordeiro, a imagem do Cordeiro, entrando em cena e estando entre o homem e Deus. Jesus, queridos, Ele é o Cordeiro de Deus, um último e único sacrifício. Jesus, a nossa propiciação. Nesta noite hoje de festa, queridos, é isso que foi publicamente pregado aqui a você que veio nesta noite, por nossos queridos irmãos. Eles desceram as águas batismais e com esse ato eles estão dizendo para o mundo: olha, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado lá na cruz, que verteu o seu sangue por mim, onde é demonstrado o infinito amor de Deus por nós, pela humanidade, a ponto então de redimir o homem e trazer a paz que todos nós, conscientemente e inconscientemente, buscamos. Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém? Que o exemplo dos nossos queridos irmãos que desceram as águas batismais nesta noite possa fazer diferença no seu coração. Você que ainda não parou para pensar que existe a necessidade de entregar a sua vida completamente a Jesus. Como? Aceitando o que Ele conquistou na cruz. Olha só, queridos, todos nós vivemos em busca de paz. Todos nós vivemos em busca de alegria. Todos nós vivemos em busca de realizações. Mas sem Jesus, todas elas são passageiras e fúteis. Todas elas. As conquistas terrenas, elas nos fazem bem? Sim, mas por um momento. E às vezes ficamos desesperados, buscando preencher o vazio que se encontra em nossos corações dia após dia. Conquistamos hoje, então temos um momento de preenchimento, mas apenas um momento. Conquistamos amanhã e temos mais um momento de preenchimento. Mas o propósito eterno de Jesus, ou melhor, de Deus, através de Jesus na cruz, é de trazer uma alegria verdadeira ao seu coração, de trazer uma paz verdadeira ao seu coração, uma paz que não depende de nada perecível e passageiro, uma paz e uma alegria que depende do Deus eterno, do Cordeiro de Deus, Jesus. Amém? Que essa reflexão fique gravada em seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus.